Meus companheiros de estudo bíblico, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo de hoje. Amados, é o seguinte, o vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de prosperidade. Eu recebi alguns e-mails pedindo assim satisfação para mim a respeito de algum vídeo que eu fiz, onde, segundo as pessoas, eu falei mal sobre a teologia da prosperidade, que eu critiquei, falei mal dos pastores e os líderes que pregam sobre a prosperidade. E as pessoas, né, contestaram, acharam que não é legal, que citaram até versículos bíblicos, né, do Antigo Testamento, tentando assim justificar, né, a, assim, a teologia da prosperidade, né, como válida, e alguns também tirando de suas propriamente pela ótica humana, né? Por exemplo, se o pai é rico, o filho não deve ser pobre. E assim, porque como nós temos um pai que é Deus, que é rico, os filhos dele aqui têm que ser ricos também. Então, daí nesse caso, né, a pobreza seria um sinal de que não é filho de Deus, é complicado. Então a gente vai fazer mais este vídeo aqui, é para tentar dirimir essa dúvida. Agora eu peço o seguinte, amados, pegue caneta e papel e marque, por favor, os textos que eu vou dar para você completar o que nós vamos falar aqui, porque o tempo é curto no vídeo e não dá para a gente explicar tudo. Então nós vamos pegar alguns textos bíblicos e tentar chegar a uma compreensão, né? Mas vocês podem estudar tudo o restante para então ter bem um entendimento da palavra. Vamos lá, os textos são esses. Você pega o livro de Deuteronômio, pega na tua Bíblia Deuteronômio e você abre lá no verso do capítulo 27, pode ver o capítulo inteiro. Mas senão o principal do 9 ao 26. Do capítulo 27 de Deuteronômio. E no mesmo livro de Deuteronômio, você pega o capítulo 28 inteiro, capítulo 29 inteiro e o capítulo 30 inteiro. Se não quiser inteiro, vai pelo menos até o versículo 20, que vai ser de grande valia. Agora vamos aos textos que são os principais para nós falar hoje. Primeiramente, amados, esse aqui que eu sempre coloco em quase que todos os eu coloco quase em todos os meus vídeos esse texto aqui, porque esse texto nos mostra que existem, do ponto de vista bíblico, três povos distintos, diferentes um do outro, os quais Deus trata com eles de maneira diferente. Veja bem, diz ali, não vos tornei causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então mostra aqui que do ponto de vista bíblico existem três povos, sim. Existem os judeus, que são a nação de Israel, existe a igreja de Deus, que é um outro povo que Deus formou, e existem os gentios. Os judeus, eles vieram dos gentios. O gentio é toda a humanidade. Então, a partir deles, Deus tirou um povo para si, que são os judeus. E a igreja Deus formou de judeus e de gentios. Entende? Então são três povos, judeus, igreja de Deus, dois povos diferentes, e gentios, que são os outros povos que não são nem igreja de Deus e nem judeus. Certo? Isso é importantíssimo nós ter simplesmente para nós não misturar as coisas e não entender errado. Agora nós vamos ver aqui esses textos a respeito da nação de Israel, para nós entender a prosperidade. Veja bem no livro de Deuteronômio 29:1, estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel, na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe.
Depois aqui, Deuteronômio, no capítulo 29, no versículo 9, guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Nota que Deus está prometendo prosperidade para a nação de Israel aqui. Prosperidade não é só numa coisa, é em tudo que fizer. Saúde, é tudo. Entende? Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra vós de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. O que mais? Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Deuteronômio 28, 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aqui no capítulo 28, do versículo 2 até, se não me engano, até o versículo 13, fala, não, até o versículo 14, fala das bênçãos que Deus derrama sobre Israel se eles forem obedientes à aliança, ou seja, aos 10 mandamentos, aos mandamentos que Deus tratou com eles, né? Depois aqui, Deuteronômio 28, verso 15, será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Note. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Será, porém, que se não deres ouvido, quer dizer, se não ouvir a voz do Senhor teu Deus, o que vem? Maldição e vai alcançar. Não adianta a pessoa se esconder. É como, assim como a bênção alcança ao fiel a Deus, ou ao infiel a maldição alcança também. Isto, nação de Israel. Nós não falamos nada de igreja nem de gentil, nação de Israel. Então vamos ver aqui desde o começo o que é. Veja bem, o Senhor fez aliança com os filhos de Israel. Veja, só aqui a parte amarela. O Senhor, né? Tá aqui, tá vendo? Fez aliança, né? Aliança aqui. Com quem? Com os filhos de Israel. Não foi com a igreja que o Senhor fez essa aliança. Aliança do que? De prosperidade em tudo. Desde que eles fossem obedientes. Se fossem obedientes, era maldição. E veja bem, aonde que eles iam receber a bênção, né? E o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual vai possuir. Então, é isso aqui, amado. Para a nação de Israel, que é um povo separado, não é nem igreja e nem gentio. É Israel. Deus fez uma aliança com eles. Deus deu os mandamentos para eles. E a aliança foi condicional. Eles iam se comprometer a cumprir tudo a lei. E Deus se comprometia a fazer eles prósperos. Sempre. Eles e a descendência deles ali. E se não cumprissem ali a aliança certinho ali, todos os mandamentos, então a maldição e amaldiçoar. O que acontecia? Para o judeu, para a nação de Israel, ia ser o seguinte: aquele que fosse rico, que se olhasse e via rico, prosperidade, tudo dá certo na vida, estava ali uma prova de que era uma pessoa fiel a Deus, era um abençoado. Ao passo que eu ver aquela pessoa que era pobre, que era miserável, que nada dava certo na vida, que via dependendo de tudo dos outros, essa pessoa era um amaldiçoado, porque
Ele não prosperou, então ele não alcançou a bênção, a maldição alcançou ele. Era um sinal que ele era desobediente a Deus. Entendemos o judeu? Entendemos a nação de Israel? Então vamos agora ver uma coisa muito interessante que o Senhor Jesus deixou. O Senhor Jesus é da transição entre a nação de Israel e a igreja. Porque veja, a igreja, ela foi inaugurada em Pentecostes. Quando Jesus estava vivo aqui, ainda não tinha igreja, porque ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir a lei. Então ele cumpriu, ele guardou a lei certinho, corretinho, como era preciso, que os outros não faziam. Mas depois da morte dele, as coisas mudaram. Então a igreja só, pode dizer, ela apareceu aqui na terra depois da morte do Senhor Jesus, da sua ressurreição, no dia de Pentecostes. Então foi inaugurada a igreja do Senhor, o segundo povo. O primeiro povo lá, o judeu, né? Na realidade, o primeiro povo é os gentios, porque os judeus eles vieram lá dos gentios. E a igreja veio dos gentios e dos judeus. Então veja que os judeus ali, eles eram ali o segundo povo. E a igreja passou então, a partir da morte do Senhor Jesus, no dia de Pentecostes, foi inaugurado então o terceiro povo, que é a igreja de Cristo. Que não tem judeu ali dentro, mas tiveram que sair do judaísmo. Eles não podiam ficar no judaísmo e permanecer na igreja. Então, é um outro povo. Agora veja o que Jesus falou, mostrando a respeito do que foi dito para Israel e o que devia ser o cumprimento para a igreja. Veja que Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44, que tem vários, pode ver a partir do versículo 23, Mateus 5, 23 em diante, que você vai ver do que se trata aqui, todas essas partes. Mas vamos ler essas partes aqui para nós entender. Jesus falou, falando ali para os judeus: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Então veja bem que Jesus, que ele está falando para aquele povo, e mudou. Tipo a partir da morte dele, né? A partir de quando a igreja se estabelecesse aqui na terra, então, o que era judeu e não queria, não vinha para a igreja, o negócio dele era odiar os inimigos e ser abençoado na terra. Já Jesus falou que no caso aqui já é para a igreja, era para amar os inimigos, para ser filho do Pai Celestial. Percebe como é totalmente diferente, como a igreja e Israel, os mandamentos são totalmente diferentes. Agora veja bem, então uma vez visto isso aqui, que para a igreja é uma coisa, para Israel é outra, que para Israel foi prometido prosperidade, e aqui nessa terra, nós vamos ver para a igreja agora o que tem. Veja bem, a prosperidade inclui a riqueza, ser rico. Agora veja o que significa ser rico aqui na igreja. Veja o que Jesus falou, Mateus 19, do 16 a 26. Você pode ver desde do 1 ao 26. Você vai compreender melhor. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, ele está falando para o jovem rico. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Nota que Jesus falou. Ele falou que guardava a lei, tudo, desde criança, tudo. A pergunta que ele fez é como que ele ia entrar no reino de Deus. E Jesus falou para ele guardar os mandamentos, porque ele era judeu, né? E ele falou que
aquilo ali ele cumpria desde novo, desde criança, né? Então, daí Jesus falou, então, tá bom, você está perto do reino do céu. Vai, vende tudo que se tem e dá aos pobres, daí você vai ter um tesouro, daí você vai ter o tesouro, vai ser no céu. Veja que o tesouro dele aqui era na terra, ele era rico, ele era judeu, era rico, era abençoado aqui na terra. Mas Jesus está dizendo aqui que para ele ter um tesouro no céu, ele tinha que vender o que ele tinha e dar aos pobres. Aí sim, vai, vende, porque tem Deus pobre, ficou pobre também, então agora se venha e me segue, que agora você vai construir um tesouro no céu. Entende? Aonde que está a prosperidade para a igreja? Aqui Jesus está convidando aquele jovem para fazer parte da igreja. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade, eu vos digo que é difícil. Veja que Jesus não falou que é impossível, ele falou que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez eu digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Pois seus discípulos, vendo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Veja bem, eles entenderam que sobre entrar no reino, Jesus falou sobre entrar no reino de Deus, e eles entenderam a salvação, que são coisas distintas. E Jesus falou que para o homem isso é impossível, o homem não pode se salvar, mas que para Deus tudo é possível. Bom, entendemos isso aqui, não vamos pôr na cabeça que que Jesus é contra os ricos, que Jesus odeia os ricos, que os ricos não vão no céu. Não falou nada disso. O que ele falou que é difícil, porque a riqueza é uma prisão que para a pessoa ser rico e continuar rico, não vai ter tempo para cuidar das coisas de Deus, para se dedicar às coisas de Deus. Não vai sobrar tempo. Outra coisa, para a pessoa manter riqueza, uma maior parte tem que usar de injustiça, de certas injustiças. E daí, então, essa que é a complicação. Mas um rico, que Deus abençoa, e que é um rico que não é apegado, não tem amor ao dinheiro, que ele usa da riqueza dele para abençoar aos povos, Deus pode usar assim, e essa pessoa pode se salvar. Salvação é outra coisa. Então não fique o pensamento aqui que o Senhor Jesus é contra os ricos aí, que não é. Outro versículo, 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 e 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmos com muitas dores. Veja que o próprio texto já está falando. Tiago 5, 1 ao 6. Veja o versículo 1 só aqui. Eia, porém, agora vós ricos, chorai e plantai, porque por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Então você veja que aqui não mostra prosperidade para a igreja. Ou seja, não mostra prosperidade material aqui nessa terra. Não é para acumular, o cristão não é para acumular riqueza aqui nessa terra. Percebe? É o que tudo indica ali. Não tem problema ser rico desde que não acumule riqueza. Que o amor esteja junto. Agora o que acontece, amado? Então quer dizer que não tem bênção para a igreja? Quer dizer que a igreja vai ter que viver lá da miséria? Não, não é isso. O que acontece é que para as pessoas que não são ricas, não precisa ser miserável. As pessoas que não são ricas têm mais facilidade de seguir o Senhor, elas não ficam amarradas a ter que cuidar de negócios e coisas assim, elas têm liberdade para
para seguir o Senhor, para fazer a obra do Senhor. Então são pessoas mais livres, é mais fácil o trabalho na obra do Senhor. Entende? Esse que é o caso. Agora, no entanto, sobre salvação, rico pode se salvar e pobre, miserável e outros lá, classe média, que for, pode se salvar e pode não se salvar. Porque o que importa para a salvação é crer no Senhor Jesus. Entende? Então eu espero que não seja mal interpretado esses textos aqui. Agora, tem alguma promessa de bênção, de prosperidade para a igreja? Sim, tem. Vamos ver isso que nós vamos ver agora. Veja bem. A riqueza, prosperidade e bênção para a igreja. Como que acontece? João capítulo 14, versículos 1 ao 4, veja bem o que o Senhor Jesus falou. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar o lugar. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Veja que Jesus está dizendo aqui, que a igreja, no caso que ele está falando a respeito da igreja aqui, que ele vem buscar a igreja aqui, os pobres ou ricos, os que são salvos, mas aqueles que são de acordo, né, com o Senhor Jesus, eles não vão ficar aqui. Os judeus vão ficar aqui. O lugar deles é aqui, eles vão ser ricos, vão desfrutar aqui. A igreja do Senhor Jesus é pobre aqui, mas vai ter riqueza lá no céu, porque Jesus fala que ele foi preparar lugar na casa do Pai, que tem muitas moradas. Então, aonde que é a casa do Pai? No céu. E daí ele, depois de preparar lugar, ele vem buscar os seus, que é a igreja. Os pobres, principalmente aqui, né, que não é porque são ricos que vão salvar, que agrada a Deus. E nem por ser pobre, mas os pobres também, né? Em maior parte até. Jesus vem buscar, porque ele quer que onde ele estiver, a igreja esteja também. Aonde que Jesus está? No céu. Então é para lá que a igreja vai e que vai permanecer. Mas e o que vai fazer lá? Chega lá e pronto, acabou. É Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 28. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui, nesta versão da Bíblia, fala a nossa cidade, mas a versão fiel, corrigida fiel, na versão revista atualizada diz a nossa pátria. Nossa pátria está no céu, de onde também esperamos o Salvador. Quer dizer, por que os judeus têm promessa de prosperidade para desfrutar aqui na terra? Porque eles vão herdar a terra é para eles, e é na terra que eles vão viver sempre, eles não vão ir lá para o céu. A igreja está de passagem. Veja como Israel é uma coisa e a igreja é outra, em todo sentido é diferente. Enquanto que Israel fica aqui na terra, a igreja, o lugar é lá no céu. Enquanto que Israel tem de ter as suas riquezas, aproveitar a vida, como se diz, aqui nessa terra, porque aqui que ele vai permanecer, a igreja do Senhor está aqui de passagem. A igreja do Senhor está aqui como alguém que está viajando, que está passando por um lugar por algum tempo, porque o Senhor vem buscar e vai levar a igreja do Senhor lá para onde ele está, que é no céu. Então, o que adianta a igreja se encher de prosperidade aqui? Quando não vai permanecer, não vai ficar tudo aqui. Então, amado, a pessoa sendo pobre aqui, se desfazendo dos seus bens materiais, que eu digo se desfazer, não é pegar e ficar morando na rua, dar tudo que tem para os outros. É simplesmente se contentar com o pouco que tem, com aquilo que Deus abençoa, com aquilo que Deus dá para viver, viva com aquilo sem reclamar. Se tem abundância, ajuda aquele que não tem. É isso que Deus quer. Ama seu próximo como a si mesmo.
Desta maneira, vai estar construindo, vai estar investindo para formar um tesouro lá no céu. E é lá que vale a pena, porque é lá que a gente vai viver a eternidade. Enquanto o judeu vai estar vivendo a eternidade aqui na terra, a igreja vai estar vivendo a eternidade no céu. Então é lá que tem que estar a prosperidade. Então a igreja, amada, é próspera e deve lutar por essa prosperidade aqui, sim, mas não a prosperidade material aqui que a ferrugem come, como Jesus falou lá, o ladrão arromba, mas lá onde permanece. Beleza? Acredito que ficou mais entendido, né, a riqueza, a prosperidade para a igreja, né? Então, mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, pobre, sofredor, né? Para ser conforme o seu corpo glorioso. Olha que maravilha, para ser como o corpo de Jesus, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Tem bênçãos para a igreja? Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas, veja bem, todas, não falta nenhuma, todas as bênçãos, só que não é aqui, amado, não é dinheiro, não é propriedade, não é iate, não é o carro importado, são bênçãos espirituais e não são aqui na terra. Para o judeu, amado, é maravilha de ter o seu helicóptero, ter o seu jatinho, carro importado, uma mansão, piscina e tudo mais. Para a igreja isso é lixo. Para a igreja o que é bênção são coisas espirituais e que não são aqui, que são nos lugares celestiais em Cristo. Ok? Aqui a gente termina, então, para terminar aqui, veja bem, nós temos o seguinte aqui, a parte de prosperidade para Israel, veja bem, a prosperidade para Israel significa aprovação de Deus, significa bênção, vitória, tudo aqui nesta terra, prosperidade material. Para a igreja, a prosperidade material aqui significa laço, armadilha e prisão, que nós vimos. Que significa laço. O que é laço? Laço prende, é uma prisão, mantém preso. Para a nação de Israel, a miséria e a pobreza significa desaprovação, significa vergonha, significa maldição. Aqui a pobreza para a igreja significa liberdade, significa que ele não está amarrado num laço ali, amarrado à riqueza, com medo de perder, né? Pobre não tem que perder, que cuidar tanto, a riqueza dele é Cristo, então ele é uma pessoa que está mais em comunhão com Deus. As bênçãos para Israel, veja bem, são materiais, palpáveis, e são terrenas, são aqui. As bênçãos para a igreja são espirituais e são celestiais, são lá no céu, não é aqui. Ok, amados? Aqui a gente termina este vídeo. Eu creio que foi dada a resposta, aquelas pessoas que têm dúvida. Muito obrigado para vocês que mandam as suas dúvidas, vocês que não concordam com o que eu falo, né, com o que eu explico. Eu agradeço vocês. É muito melhor a pessoa expressar as suas diferenças, o seu entendimento diferente, né, para vamos dizer assim, um debate no bom sentido, um debate, né, educado, um debate com a intenção de saber. Se há dúvida, eu posso dizer assim, não, eu estou certo. Outra pessoa diz, não, eu entendo dessa maneira e mostra versículo, aí é assim que eu acho que está certo. Então nós juntos vamos. É para a glória de Deus? Você quer para a glória de Deus? Eu quero para a glória de Deus, então vamos na Bíblia. E que a verdade apareça ali, que Deus seja glorificado na verdade. Eu estou errado? Ok, muito obrigado, Deus abençoe de ter me mostrado o caminho certo. Entende? Então eu gosto quando as pessoas que não têm a mesma opinião que eu se expressam.
Beleza, ótimo. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a você que tem me acompanhado aí junto. Temos estudado junto a Bíblia, né, a palavra de Deus. E a você que porventura está vendo este vídeo agora a primeira vez, fica já o convite para ver os outros vídeos. Vai lá no meu site, vai lá no YouTube, no meu canal lá. Eu deixo nos comentários ali, tem o certo. Tá ok? Para ver bem certinho. Veja lá, se for possível, compartilhe com outras pessoas. A minha oração que o Senhor abençoe e guarda cada um de vocês, a família de vocês. Ore por mim, para a minha família. Se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Tanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.